hoje eu vou conversar com a minha parceira, tenho super orgulho para falar assim, minha parceira. Nós fizemos juntas o baralho das forças de caráter, é um instrumento para se trabalhar com adolescentes e adultos. Eu vou conversar com a Ana Paula, professora doutora Ana Paula Porto Noronha. Ela é psicóloga, mestre e doutora pela PUCamp. A PUCamp é a PUC de Campinas, né? Para os íntimos é PUCamp. Ela é docente do programa de pós-graduação Stricto Sensu em Psicologia da Universidade de São Francisco e ela pesquisa temas de avaliação psicológica em psicologia positiva. Ou seja, é com ela que nós temos que conversar para sabermos mais sobre psicologia positiva. Boa tarde, Miriam. Estou tão satisfeita, tão feliz de estar aqui com você, com seus seguidores. Olha, passei até uma maquiagem hoje para sair da quarentena. É um evento, é um evento. É um evento. Boa tarde, pessoal. Que alegria poder participar dessa live da Miriam, que é uma pessoa que alavanca tanto a psicologia positiva no Brasil, merece todo o crédito, e com quem eu tive o privilégio de trabalhar, e a gente fez um trabalho bem bacana, e outro dia eu mandei uma mensagem para ela dizendo que eu quero outros trabalhos. Então, é um prazer estar aqui hoje. Ai, obrigada, Ana. Eu me sinto honrada. E especialmente, gente, a Ana Paula, para quem ainda não conhece, é uma das principais pesquisadoras de psicologia positiva no Brasil. E eu sempre falo aqui nas lives que eu falo assim, o meu trabalho é fazer aquilo que o tal Ben Shahar sempre fala, né? Fazer a ponte do mundo acadêmico com a alegria dos movimentos de autoajuda, mas não é autoajuda. É isso. Ah, que bacana. Fico honrada com suas palavras. Pessoal, a gente vai conversar sobre forças de caráter. Esse é o nosso baralho. Eu e a Ana, a gente fez juntas. Tá lindo. Depois eu mostro, falo mais sobre ele. Ana, explica um pouquinho pra gente o que são as forças dentro da psicologia positiva. Então, quando você me perguntou sobre o que eu gostaria de falar, você até me fez uma outra proposta. As forças de caráter nada mais são do que características psicológicas positivas. E que não haveria necessidade de fazer essa divisão entre o que é positivo e o que não é positivo, se não tivesse havido na nossa história uma certa falta de investimento no estudo e na intervenção no que se refere a essas forças positivas. Mas elas são características de personalidade, no entanto, ditas características positivas, né? Então, são aquelas características, e aí passou-se, com esse movimento da psicologia positiva, a se investir mais no estudo dessas características. E nas intervenções, então a Miriam aí é uma grande realizadora de intervenções baseada em psicologia positiva no Brasil, né? E essas intervenções começaram a ocorrer e trouxeram resultados positivos também, muito favoráveis no que se refere ao desenvolvimento desses indivíduos. Mas, em síntese, eu diria, as forças de caráter, que eu tenho agora chamado de forças pessoais. Por quê? Porque caráter é uma terminologia que remete a todo um conceito e que não é essa discussão que a psicologia positiva quer fazer nesse momento. Então, eu tenho começado a chamar de forças de caráter / forças pessoais. E particularmente eu gosto mais de forças pessoais. Sabe por quê? Eu também. Para qualquer pessoa que você explique forças pessoais, fala assim, quais são suas forças pessoais? É tipo, já entendi, eu já sei o que é tipo, é a adaptação cultural, né? Tipo, exato.
já sabe do que se fala. Agora, quando você tem que explicar realmente forças de caráter, você tem que dar um passo atrás e explicar. Os meus pacientes, na hora que eu já falo de forças pessoais, eles já entendem na hora. Tipo, eu gosto também. Então vamos seguir nessa linha, Miriam. E os autores mais clássicos do estudo, eles diziam que as forças poderiam ser chamadas de ingredientes psicológicos que levam o indivíduo à plenitude, à felicidade, ou ao que cientificamente a gente chama de bem-estar subjetivo. Então, esses ingredientes psicológicos são as características desses indivíduos, de todos nós. Que lindo isso. Só eu acho lindo isso. Eu acho lindo. Eu estava aqui organizando a fala, eu estava pensando, gente, como é lindo isso que a gente estuda, né? Que bonito ver que a gente pode promover bem-estar desses indivíduos a partir do nosso trabalho. Verdade, sim. E Ana, assim, já tem, assim, o porquê que elas são importantes, o porquê que esses ingredientes positivos, né, as forças pessoais, o porquê que elas são importantes, a gente já sabe o porquê que elas são importantes? Ótimo. Então, aqui no Brasil esse tema é bem incipiente ainda, né? Você sabe, acho que você é um referencial na aplicação desses conceitos, então no PSI, na ponta, né, para os psicólogos em atendimento, e aí tem o pessoal da pesquisa, que ainda é um grupo muito pequenininho aí, também, né, mas já tem evidências internacionais, muitas evidências, dos benefícios de intervenções pautadas em forças pessoais ou forças de caráter, né? Então, a própria associação com o bem-estar subjetivo. Então, quando se promove o desenvolvimento das forças, se alcança o aumento do bem-estar subjetivo, da autoestima, da autoeficácia, engajamento no trabalho, do otimismo, de modo geral, das emoções positivas, né, das experiências mais positivas. Além, eu acho que esse é uma justificativa muito importante para a gente defender as forças, é porque servem como fatores protetivos para as doenças mentais, né, para qualquer tipo de dificuldade emocional. Então, é de fato um recurso que o indivíduo tem, e como os autores dizem, né, as pessoas nascem com isso, mas elas precisam desenvolver. Eu não gosto muito de focar naquela questão das 24, eu acho que 24 é o que a gente conhece hoje em dia, mas a gente deve ter muito mais do que isso, né? Então, a gente nasce dotado, e algumas mais presentes, outras menos presentes, mas a gente tem a possibilidade de desenvolver isso. Então, pensando em termos da relevância, a ciência já traz essas evidências, por exemplo, até outra área aí da quem trabalha com, por exemplo, orientação profissional e desenvolvimento de carreira, do quanto algumas forças podem ajudar a evitar que o adolescente sofra, que ele fique mais com indecisão. Então, desenvolver, por exemplo, o otimismo do jovem favorece a diminuição da indecisão de carreira. Olha que coisa bonita. Sim, sim. Uma das coisas assim, quando eu estive o ano passado no Congresso Mundial da Austrália, eu assisti, assim, todas as apresentações de psicologia clínica, de psicoterapia positiva. Então, eram as apresentações que eu procurava assistir. E uma das coisas assim que me chamou a atenção é assim, eles partem do princípio no congresso que você já sabe de cor e salteado a importância das forças as forças pessoais. E aí eles só mostram estudos. Então você vê estudos protegendo com crianças que foram abusadas, então do tipo, trabalhar os pais, um treinamento de pais com forças para ajudar
na recuperação das crianças que foram abusadas. Mas o tipo assim, ó, você já tem que saber disso. Aí eu ficava pensando na nossa realidade. Eu falei assim, meu Deus do céu, no Brasil a gente está ainda fazendo um trabalho de sementinha, explicando a importância das forças, quais são as forças, né? É Então, exatamente isso. A gente tem um trabalho bonito que a Caroline Reppold, a Miriam conhece também, né? Que é da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. E a Carol, eu tenho trabalhado bastante com ela também. E ela escreveu um texto sobre as ondas da psicologia positiva. Se eu não me engano, ele foi publicado no último número de 2019 na revista Avaliação Psicológica. Mas eu posso estar enganada, mas procurem, vocês vão encontrar. E ela fala disso que a Miriam está contando, assim, das várias ondas da psicologia positiva no mundo. É claro que a gente está numa onda ainda marolinha, né? Que é de mostrar para as pessoas o potencial desse movimento e do quanto isso pode contribuir com o desenvolvimento das pessoas. Porque as pessoas ainda estão associando isso a uma prática sem embasamento, né? Então não acreditam, acham que é só uma alegria, né? Quantas vezes eu não escuto? e é como se fosse uma positividade tóxica, né? Do tipo, Exato. É isso. Lá vem a Ana Paula com a psicologia positiva. Como se isso fosse demérito, né? E não é. não mesmo. E, Ana, assim, a gente já sabe quais são as forças pessoais dos brasileiros? Então, isso a gente precisa de mais estudo, até pensando assim, que as nossas pesquisas elas não são realizadas com delineamentos amostrais controlados, porque fazer pesquisa é difícil, né? A gente precisaria de pesquisa que controlasse as amostras para poder dizer assim, o brasileiro. Mas eu tenho um estudo que eu fiz com mais de 4.000 brasileiros, que aí eu reuni uma série de bancos de dados. E eu acho bem bacana, eu acho a cara do brasileiro, assim. A gratidão, né? A gratidão é uma das forças mais presentes no brasileiro, que é aquela força que fala sobre receber algo, se sentindo recebendo algo, né? Seja um presente físico ou não. Então, o brasileiro é um povo grato, né? Tem essa característica da gratidão presente. Um outro importante é a bondade, que eu gosto de destacar. A gente escuta isso assim por aí no senso comum, né? Que as pessoas que viajam para o exterior ou estrangeiros que vêm ao país, que falam disso, da bondade do povo sul-americano, e no qual a gente também se inclui. Então, está presente também a bondade. Outra força que eu quero destacar é o amor pelo aprendizado, em que pese o fato de que a gente é um país que ainda é considerado de terceiro mundo e que, portanto, a gente não tem um nível educacional tão alto quanto os países europeus, mas a gente gosta de estudar. Agora, nessa época de pandemia, a gente tem visto as pesquisas e os destaques dos brasileiros, né? Se desenvolvendo aí Então, o brasileiro gosta, assim, de estudar. Também quero destacar, o pessoal está conversando aqui comigo sobre otimismo, sim, mas uma outra força importante é a espiritualidade, que está bem presente no brasileiro. Sim. Né? E eu acho que isso a gente vê também nos vários ritos espirituais, né, que o brasileiro tem, mas que é um povo apegado a alguma crença, a essa crença de que algo superior existe, seja o nome que as várias raízes dão, mas que existe essa espiritualidade. Algumas pessoas confundem a espiritualidade com a religiosidade. Isso, que são conceitos que a gente sabe que são diferentes, que a religiosidade é praticar uma fé específica, um dogma, e a espiritualidade é essa crença de que algo existe para além de nós aqui.
Eu Também costumo vou explicar. estar. Pode Não, pode falar. falar. Não, eu ia falar assim que eu costumo explicar para os meus alunos a diferença de religiosidade e espiritualidade entre saber e fazer. A religiosidade, ela está ligada ao saber. Eu sei como se faz, eu sei todos os rituais. Tá? A espiritualidade é quando você faz realmente, é quando você se conecta. Exato, E é são legal coisas essa. diferentes, saber e fazer. Bem fácil, né? De explicar, legal. E mais Qual uma que eu diria, assim, só para é? terminar essa parte, porque a gente ouve muito crítica em relação ao brasileiro, no sentido de que brasileiro dá jeitinho, brasileiro é um povo corrupto, brasileiro não é honesto. E nessa pesquisa maior que eu fiz, a justiça apareceu como uma força em destaque. Então, que é para a gente também pensar sobre isso, assim, o que a gente pode divulgar do brasileiro e que seja positivo e que ele tenha chance, talvez com uma educação social, cultural ou até instrucional, a gente consiga melhorar a visão que se tem de um povo e O povo esse brasileiro. aspecto. É. Isso é muito importante, porque é realmente isso. A gente é tão atordoado com tantas notícias ruins, você não sabe em quem acreditar, e aí você fica pensando, realmente, está tudo corrompido, não é, é injustiça para todo lado, né? E aí é o que, quando a gente vai olhar pelas pesquisas, não, a justiça é algo que é forte no povo brasileiro. E aí eu quero até destacar o porquê que eu e a Ana, deixa eu só procurar aqui no baralho que a gente fez. A nossa justiça, a gente não fez a justiça é cega, lembra? A gente fez a Sim, justiça, uma árvore que a gente tem que plantar, cuidar e tem que servir a exato. todos. Essa é a nossa justiça aqui, ó. Eu e a Ana, a gente Ah, fez essa cartinha da justiça. Justiça, que é uma árvore que nós temos que cuidar, batalhar, que é para todos, equidade, regras, igualdade e oportunidades. Isso é justiça. Né? ficou lindo, né? Esse material, essa arte aí. Porque não é Ficou. aquele desenho padrão, né? A gente pensou em que o desenho pudesse retratar o fundamento de cada força, né? Sim, Então, ficou bem bonito. verdade. Adorei. E em termos assim de forças, quais as forças, ao seu ver, que nós devemos desenvolver, procurar ter, que nos auxilia para a nossa saúde emocional? Quais Então, eu favorecem? estava estudando isso outro dia, porque a minha universidade, eu sou da Universidade de São Francisco, um programa de pós em psicologia, e a universidade pediu para eu fazer um vídeo curtinho para divulgar isso, como a psicologia positiva pode ajudar no enfrentamento da crise, né? E eu escolhi, obviamente, falar das forças, que me é um tema, me traz sorriso, né, alegria. E pensei sobre isso, vi um material, Miriam, que não sei se você chegou a ver, um material super novo, foi publicado esses dias. Até foi um aluno aqui que está assistindo que me deu essa, que compartilhou num grupo nosso, e eu fui ler o material, que está no site do VIA, do Values in Action. E ele fala sobre as forças que podem ajudar, e eu refleti muito sobre isso. Das pesquisas que eu ando fazendo com forças, fica claro que a vitalidade ela é uma força super importante. A gente não dá muita bola, né, para a vitalidade, assim, acha que é uma força bobinha, mas a vitalidade que diz respeito a essa energia de vida, não é uma força nova, se você, né, se a gente lembrar aqui, as forças não são conceitos novos, são conceitos Não, estudados há muito tempo. Mas eu acho que a grande sacada que Seligman e os colaboradores deram foi chamar atenção para elas, né? Para esses conceitos todos. E a vitalidade, considerada como
entendida como essa energia da vida, essa pulsão chamada por Freud, etc. e tal, ela tem sido encontrada como um fator protetivo para várias dificuldades físicas e emocionais, até como um screening para depressão. Então, a baixa vitalidade, porque ela é um indicador de depressão, né? Então, a vitalidade, não é? Então, desenvolver vitalidade é importante para superar esse momento. E claro que não é fácil, porque depois de muito tempo em casa, em que a gente fica com pijama, com toda desorganizada emocionalmente, além de fisicamente, né? Não é fácil, mas uma das formas de se alcançar a vitalidade, não é a única, mas uma delas é o próprio trabalho físico, né? Então, e aí tem uma série de estudos também que mostram isso, quanto a atividade física ela traz benefícios emocionais. Então, venho gostando de pensar na vitalidade como uma força de enfrentamento. Tem outras. Bom, eu diria que aquele trio, a prudência, a sensatez e o pensamento crítico são indispensáveis, né? Para quê? Não é assim, chega uma série de mensagens no Facebook, no WhatsApp, no próprio Instagram. A gente precisa ter esse pensamento crítico para filtrar a sensatez, que é analisar todos os aspectos, e a prudência de não agir impulsivamente, intempestivamente, poder refletir, né, muito sobre... E prudência até mesmo para não encaminhar mensagens sem fontes seguras. Até isso. Sim, também, né? Impedir que as coisas alastrem por aí, né? Mas, assim, usar o cognitivo nesse momento, essas características mais racionais para apaziguar ou atuar do emocional. Então, eu diria que essas três são também bem importantes. Já que eu estou falando do emocional, poxa, precisa pensar na autorregulação. Sim. Que é o controle, o entendimento do que está acontecendo comigo. Então, calma, deixa eu me dar conta, o que isso tudo está causando em mim. Eu estou com muito medo, eu tenho pânico por mim e pelas pessoas que eu gosto, eu tenho uma necessidade de proteção dessas pessoas, de mim mesma. Então, assim, tomar uma calmaria, né? Poder fazer a leitura do que está acontecendo com você e buscar as estratégias de enfrentamento mais adequadas, né? Então, como é que eu posso lidar com isso? Quais estratégias eu tenho para ficar mais calma, para ter mais vitalidade, para não ficar chorando o dia inteiro, para não ficar com ódio o dia inteiro, porque os extremos também não levam, né, infrutífero. Ao bom enfrentamento, né? Então, como controlar? E aí a gente sabe, tem milhões de técnicas. Com certeza a Miriam tem muito mais dica do que eu, porque ela é da clínica, eu sou muito da pesquisa, mas tem aí já uma série de técnicas com bastante evidência que podem favorecer esse controle, esse enfrentamento. Sim, eu sempre falo para todos os meus pacientes, né, aconteça o que acontecer, continue respirando. Nunca subestime o poder da respiração lenta e profunda. Jamais. Jamais. Exato. A gente é toda a respiração, viu, Ana? Toda, né? Exatamente. Tem que respirar, tem que aprender a respirar. Respiração de 4 tempos ajuda muito, ajuda a controlar crises de ansiedade. Respiração de 4 tempos. Em vez de compartilhar informações no WhatsApp que a gente não sabe de onde veio, porque o WhatsApp tem isso.
Isso. Eu sempre falo para os meus pacientes, falo para todo mundo, não confunda opinião com evidências. São coisas diferentes. Né? E nessa época dessa época de coronavírus, né, de quarentena, o pessoal coloca uma opinião lá no WhatsApp, dispara, e aí já fica ansioso. Não, vamos ver as evidências e vamos aprender a respirar. Respiração de 4 tempos. Qual é a de 4 tempos? Você inspira, puxa o ar em 4 segundos, prende 4 segundos e solta em 4 segundos. Essa respiração, gente, aconteça o que acontecer. É a primeira que tem que... Vem, como desenvolver as forças, né? Principalmente, não só nesse período, né? Em todos os períodos. Mas é que nesse período pegou todo mundo meio de surpresa, né? É novo pra gente, né? Uhum. E assim, na verdade, esse é um desenvolvimento para a vida, né, Miriam? Porque a gente tem que ter sempre esse movimento de aprimoramento pessoal, do desenvolvimento pessoal, do equilíbrio. As forças, elas retratam muito isso, esse desenvolvimento moral e pessoal. Então, não é momentâneo, é uma meta de vida, né? Sempre com esse desenvolvimento. Algumas pesquisas de intervenção, elas dão resultados assim pequenos de modificação do comportamento dos pesquisados, mas porque normalmente elas são feitas em períodos menores, né? Então, trabalhou lá 8 sessões e depois faz o pós-teste, já fez o pré-teste. E é claro, a mudança é lenta, né? E a perseverança, o autoconhecimento, eles são constantes. Então, é sempre procurando esse desenvolvimento, né? Os nossos processos psicoterápicos, eles não se resolvem em uma semana, não é? Quem dera! Quem dera! Quem dera! Né? Mas é isso, é uma meta, né? Uma meta que a gente vai desenvolvendo e é por isso que a gente tem que continuar pesquisando, fazendo intervenções, enfim, a gente tem que pensar nesse desenvolvimento como um todo, né? Um projeto de vida, na verdade. Eu queria só destacar mais uma força que eu penso que é bem importante para esse momento, que é o otimismo. Sim. Ela é uma força também muito controversa, porque algumas pessoas inequivocadamente entendem que otimismo é só um pensamento positivo, né? Só fechar os olhos. E se trata Meio mais... poliana, né? Isso, exatamente, né? E se trata mais do que isso. Então, é uma crença, e as crenças, elas têm fortes componentes cognitivos. E é uma crença de que as coisas podem dar certo. Nesse momento é fundamental pensar que isso vai passar, que cada um precisa colaborar. Quem pode, quem tem o privilégio de ficar em casa, fique, claro, que a gente sabe que tem muita gente na linha de frente e que, portanto, não tem como, né, cuidar disso nesse momento, mas também a gente sabe que tem gente que vai em festinha, né? Ai, me fale, não sei se você já viu na internet, tinha que ver, olha, Né? sem Então, comentários. assim, sem comentários. O otimismo é isso, é uma crença de que isso vai passar. Claro que quando isso passar, a gente vai estar diferente, né? As pessoas vão sofrer em relação a isso. Não tem como a gente querer, nem sei se as pessoas devem querer isso, né? Que tudo volte exatamente de onde parou. Eu acho que são 40, 50, 60, 90 dias em que as pessoas têm que promover avanços, né? Para viver melhor, para ser mais feliz, para ter uma vida mais autorregulada. E o otimismo é fundamental, é acreditar.
O pessimismo está sempre muito associado com a falta de bem-estar subjetivo em excesso, né? Então, é ter esse pensamento, essa crença, e, é claro, fazer coisas que também promovam isso, né? Possam promover a perpetuação desse otimismo. Sim, verdade. Né? Ana, que delícia te ouvir. Ficaria aqui horas e horas ouvindo sobre forças. Também. Adorei.